Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene em comemoração aos 100 anos de fundação do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos, conforme Decreto Legislativo 29, de autoria do nobre vereador Braz Antônio Matos Neto. Convido o senhor Carlos Teixeira Filho, prefeito em substituição. Convido o vereador Braz Antunes Mato Netos para conduzir ao plenário o senhor Cláudio Nogueira, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. Convido, neste momento, a todos para acompanharmos o hino nacional brasileiro e o executado pelo Coral de Atletas Veteranos Centro de Memória Esportiva Devaney, sobre a regência da maestrina Oneide Galvão. Todos de pé, em posição de respeito.
Passa a palavra para... O Hino Santos. Desculpe. Então, todos de pé, para que possamos também ouvir o hino dos santos. Passo a palavra para o chefe do cerimonial, para o registro das autoridades presentes em nossa solenidade. Obrigado, Excelência. A Câmara de Santos agradece e se sente honrada com a presença do senhor Major PM Flávio de Brito Júnior, comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar do Interior, neste ato representado pelo aspirante oficial Lourenço. Senhor Paulo Alexandre Barbosa, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, aqui representado pelo senhor José Fernando Tavares Papa. Senhor Edson Gutierrez, vice-presidente dos Sindicatos Despachantes Aduaneiros. Senhor Carlos Alberto de Mello, diretor social do sindicato. Antônio Carlos Fernandes Leal, também diretor social do sindicato. Senhor Nível Pérez dos Santos, primeiro secretário do sindicato. Senhor Evaldo Vaz Júnior, diretor tesoureiro. Senhor Cristóforo Cabate, da Confederação das Indústrias do Estado de São Paulo. Doutora Aide Santos Galvão Melo, da Associação Paulista de Imprensa. O vereador Marcelo Del Bosco Amaral, aqui representado por sua assessora parlamentar Denise Campos Bonfim. E o senhor Antônio Ventura, presidente da Amadas. E temos também aqui uns ofícios de autoridades que cumprimentam pela homenagem e lamentam a ausência por compromissos assumidos anteriormente, o excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, o senhor secretário de Infraestrutura e Edificações de Santos, o engenheiro Antônio Carlos da Silva Gonçalves, o secretário de Cultura de Santos, o senhor Carlos Pinto, e o senhor vereador Donizete Tavares do Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Cubatão. É só, senhor presidente. Passo a palavra ao nobre vereador Braz Antônio Matos Neto, fará o discurso de saudação ao homenageado. Boa noite, senhor presidente da Câmara Municipal de Santos, Manuel Constantino, a quem eu agradeço por ter vindo a essa noite
e a gente sabe o quanto um presidente da Câmara tem de compromisso, mas o Constantino, o vereador Constantino, sabe que eu insisto, desde o primeiro dia que eu estou aqui na casa, para que aquelas homenagens que eu procuro fazer, que seja prestigiada pelo presidente da casa. Então, eu quero agradecer você, Constantino, por estar presente aqui nesse evento, nessa pequena e singela homenagem de uma das categorias mais importantes do país e que ajudou a desenvolver muito Santos e a nossa região. Cumprimento meu amigo e prefeito municipal de Santos, o Cacá. Também é uma honra poder contar aqui com você. Sei da sua ligação também com a categoria e é uma honra poder contar com o prefeito em exercício aqui na nossa casa. E, por fim, o Cláudio de Barros Nogueira, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e região, e na pessoa de quem eu cumprimento a todos os associados, todos os diretores, membros do conselho, esposas, famílias, enfim. E agradeço a oportunidade, né, Cláudio, que através de você, da sua diretoria, e encaminhado aí pelo Sérgio Garcia, que pudemos estabelecer o contato para que nós pudéssemos estar essa noite aqui homenageando o Sindicato dos Despachantes. Quando o Sérgio Garcia, o Nívio e outros diretores estiveram aqui na casa, eu expliquei bem, porque nós estamos há um ano aproximadamente do término, 1 ano e meio do término do nosso mandato. E com o enxugamento das propostas de decreto legislativo que a Câmara foi obrigada a fazer, até em virtude do Tribunal de Contas, surgia a possibilidade individual desse vereador, aliado, claro, com o meu companheiro, presidente da Câmara, de homenagear esse sindicato, e eu fiquei muito orgulhoso e muito contente por poder estar homenageando o sindicato, e eu acho que dessa forma toda a categoria aqui da nossa região. Portanto, eu agradeço mais uma vez e desculpe a minha voz rouca, assim, né? Você me confundiu com algum colega seu que tem o sobrenome Antunes, que tem a voz rouca, mas eu estou gripado mesmo. Hoje não dava para mim cantar no coral, não ia dar. De qualquer maneira, eu vou, para não me tornar prolixo e estender demais a sessão, eu preparei um discurso aqui, com a minha assessoria, naturalmente, e que dos mais carinhosos que eu poderia fazer, porque a categoria merece, além de merecer, a gente tem vários amigos, enfim, que alguns estão aqui, que eu já pude cumprimentá-los, outros talvez não tiveram a possibilidade de vir aqui, enfim, mas eu agradeço a oportunidade. Senhoras e senhores, a natureza do trabalho é dar aos homens alguma ocupação que permita o seu sustento e dos seus familiares, além de tornar o indivíduo produtivo para o seu bem individual e para o avanço comunitário. Algumas atividades vão além da definição sumária e alcançam novas dimensões. É que o ser humano, ao longo de sua história como trabalhador, descobriu que organização é fundamental dentro da vida em sociedade, porque cria objetivos reais e palpáveis, porque reforça as lutas e facilita o caminho que leva às conquistas. E ainda, porque mostra que a força coletiva tem mais alcance, mais legitimidade. Esse é o caso cristalino da profissão de despachante aduaneiro. A atividade conheceu toda a sua maturidade a partir dos profissionais santistas que construíram os alicerces da sua atuação, inclusive sendo decisivos na elaboração das mais recentes legislações regulatórias do setor. Para tanto, iniciaram lá longe, em 26 de março de 1911, a partir do pioneiro Centro dos Despachantes Aduaneiros de Santos, uma atuação sindical que serve de exemplo para todo o país e para todas as categorias. É esse centenário que estamos comemorando hoje, e antes de mais nada, eu presto minhas sinceras homenagens a todos os despachantes aduaneiros, Cláudio, aos da ativa, os cadastrados, os aposentados e também os já falecidos, bem como aos respectivos familiares.
manter o sindicato por 100 anos, com altivez, com orgulho e com coragem, é tarefa que envolve sacrifícios, denodo, determinação e também ousadia. Meus respeitos principalmente aos 52 pioneiros que participaram da fundação dessa augusta entidade. Logicamente, como eu falei no meu discurso inicial, uma saudação especial para o presidente Cláudio de Barros Nogueira e toda a sua diretoria, que vem fazendo um magnífico trabalho à frente da entidade, consolidando e ampliando novas conquistas para a categoria. Uma coisa precisa ficar bem clara: os despachantes aduaneiros são atores de primeira grandeza do crescimento do país, em particular do desenvolvimento de Santos e da Baixada Santista, não só desempenhando uma função fundamental, mas também influenciando a caminhada com direção ao progresso. A vida do sindicato está, dessa forma, ligada de forma indissolúvel aos destinos da cidade, da nossa cidade e do seu povo. Quando tudo começou, em 1911, lia-se o célebre Diário de Santos, além de A Tribuna, e do anuário Indicador Santense, um outro periódico. Divertia-se no primitivo Teatro Coliseu, que existiu no mesmo local antes do atual, construído somente em 1924. A revista A Fita divulgava os elegantes bailes de carnaval naquele local e anunciava as milagrosas pílulas antidespóticas, era assim mesmo que se escrevia, do Dr. Oscar Heiselman, que prometiam curar todas as enfermidades e sofrimentos. Todas as noites, o Politeama Rio Branco exibia os mais recentes cinematográficos e com PH ainda. E o Parque Balneário, inaugurado um ano antes, era o logradouro preferido pelas excelentíssimas famílias, e onde se encontravam todas as diversões agradáveis para se passar alguns instantes verdadeiramente felizes. Vinho do Porto mesmo era o Carícia, e os homens de bem vestiam terno de linho ou gabardina inglesa e usavam chapéu tipo palhinha. O respeitado Dr. Guilherme Álvaro chefiava a comissão sanitária que acusou a morte, naquele ano, de 1.514 pessoas. Em compensação, os nascimentos foram 2.642 e celebraram-se 512 casamentos. Morria-se mais naquele tempo de tuberculose, naquela época 202 pessoas, sarampo 49 pessoas, gripe 48 e a coqueluche 10 pessoas. Um histórico daquela época. A população era estimada em cerca de 75 mil habitantes. E Santos começava a ser conhecida também pelo setor de turismo, que ganhava muito espaço. Saturnino de Brito já havia construído os canais de drenagem, livrando a cidade da febre amarela, e os bondes elétricos circulavam desde o dia 28 de abril de 1909. O prefeito era Belmiro Ribeiro de Moraes e Silva, esse mesmo que está fazendo sucesso aqui, né, que deu o nome à vila mais famosa do mundo, né, a Vila Belmiro, o bairro surgido a partir do loteamento da área da Vila Operária, e que hoje abriga, alguns não concordam, mas eu concordo, o maior time de todos os tempos. A cidade plana que conhecemos apresentava somente construções relativamente baixas, conforme mostram os excepcionais cartões postais do pesquisador Laire José Girot, que, por sinal, é um conhecido despachante aduaneiro. O bonde 19 passava pela Praça do Rio Branco e da República, entrando ali na Senador Feijó. Em 26 de março, com a fundação, elegia-se a primeira diretoria do Centro dos Despachantes, assim constituída. Em respeito, vou citar o nome de todos. O presidente era Arthur Tomás Coelho, Arnaud de Castro era o vice-presidente, Guilherme Damásio, secretário, João Ferreira Alves, tesoureiro, Joaquim de Freitas, segundo secretário, José Passarelli era o segundo tesoureiro, e também os diretores J.B. Gaspar de Sá e J. Alves Borges, e Antônio Moreira de Araújo e Prudente Xavier. A Assembleia de Fundação ocorreu no Salão Nobre
da Sociedade Humanitária, que está aí para contar a história, e os Estatutos Gerais foram aprovados em 23 de maio de 1911. Entre os objetivos principais, incluía-se o seguinte, abre aspas, representar a quem competir sobre a organização dos serviços aduaneiros de forma a facilitar a sua execução e libertá-los dos atuais sistemas retrógrados, morosos, antiliberais e vexantes incompatíveis com a forma governativa que rege o país. Portanto, acredito que o sindicato dos despachantes já dava um sinal de luta contra a imposição que se tinha naquela época. Desde então, o sindicato acompanhou o próprio crescimento do porto e da cidade, com a categoria dos despachantes, participando ativamente do desenvolvimento, cuidando da documentação relativa à exportação e importação e o comércio entre as nações. Ou seja, de uma forma relevante, os despachantes fazem parte do sistema econômico mundial. Isso é indiscutível. Hoje no Brasil, e aí eu já fui corrigido pelo presidente, a categoria gera cerca de 200 mil empregos na área aduaneira, com aproximadamente de 8 a 10 mil profissionais despachantes e o sindicato com cerca de 1.300 associados. Em Santos, o sindicato conta com 1.339 associados, sendo que 867 estão na ativa. Portanto, eu acho que também de salientar o grande número de aposentados que sai da ativa, ou seja, sai do mercado de trabalho, mas continua a prestigiar aquele que sempre foi o seu sindicato. Eu acho que isso é só fruto de diretorias, como a do Cláudio e todos os diretores presentes, dinâmica, portanto, conseguem manter mais da metade dos associados aposentados e prestigiando o sindicato. Parabéns. Recentemente, por ocasião do transcurso do aniversário do sindicato, o jornal A Tribuna publicou reportagem festejando o fato e destacando o comentário do presidente do sindicato, Cláudio Barros Nogueira, que destacou que os despachantes aduaneiros conseguiram, com muita luta, ganhar o respeito por parte das autoridades e o respaldo legal que a profissão merece. O presidente referia-se à edição do decreto número 6759, de 5 de fevereiro de 2009, da Presidência da República, que estabeleceu, entre outras exigências, que o exercício da profissão só é permitido à pessoa física inscrita no registro de despachantes aduaneiros, mantido pela Receita Federal. Uma grande conquista da categoria. Parabéns mais uma vez. Essa é a comprovação daquilo que os santistas já sabiam e o governo federal reconheceu. Trata-se de uma categoria que trabalha sério, que ampara seus associados aposentados, que tem orgulho da sua história e tradição e que busca oferecer aperfeiçoamento e assistência social aos profissionais da área. E que sempre, em todos os momentos da sua trajetória, defendeu a sua independência, a autonomia da representação sindical e o avanço coletivo, sem esquecer de preservar a solidariedade e a democracia. E que colaborou no dia a dia para a construção de uma grande e bela cidade, que é a nossa querida cidade de Santos. Por todas essas razões, eu posso sinceramente dizer que tenho muito orgulho, como já falei no início, em ser o portador dessa homenagem, e aqui o Constantino age o presidente Constantino age da mesma maneira, e os demais vereadores, a gente procura enaltecer e homenagear, Cláudio, realmente categorias e entidades representativas. Então, nós tivemos a oportunidade aqui de homenagear, entre outras, o Clube dos Ingleses, com 120 anos, o Sindicato do Comércio, com 100 anos, a Casa da Esperança, com 50 anos, todas as entidades, com a do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros e outras tantas que a gente procura trazer a essa casa, o presidente Manuel Constantino, os demais vereadores, trazer com maior carinho, porque um país que não tem história, né, que não tem passado, não tem certamente um presente e jamais terá um futuro. E certamente a categoria de vocês faz parte indissolúvel
da história da nossa cidade, do progresso do nosso país e do progresso aqui da região. Então, para nós, para mim, para o Constantino e para todos os 15 vereadores que não puderam estar presentes, mas mandaram representação, inclusive de deputados, né, o prefeito em exercício aqui conosco, fazem isso com maior respeito, com maior carinho e, sobretudo, por merecimento que a categoria de vocês tem perante a população. E, terminando, eu agradeço de ser o portador dessa homenagem, que surgiu a partir de uma conversa com o Sérgio Garcia, a quem agradeço. O Sérgio já sumiu dali, mas eu agradeço do coração ao Cláudio, à sua diretoria. O Sérgio Garcia é uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, foi presidente do meu Rotary Clube de Santos, onde eu sou até hoje rotariano, e o Sérgio, eu sabia que quando ele me encaminhou essa sugestão, né, e que corroborada e aceita pelo presidente Cláudio e por toda a sua diretoria, para mim se transformou realmente num dia um dia de alegria e de satisfação de eu poder estar aqui sendo portador, e eu tenho certeza que qualquer um dos 17 vereadores gostariam de estar aqui falando em prol da categoria de vocês. Eu agradeço, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui. Parabéns, Cláudio, parabéns à diretoria, ao conselho e a todos os despachantes aduaneiros da nossa cidade, da nossa região. Parabéns. Nesse momento, convido o nobre vereador Braz Antunes Matos Neto para a entrega da placa ao senhor Cláudio de Barros Nogueira, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos. Claro. Câmara Municipal de Santos, homenagem ao Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e região pelos 100 anos de fundação da Braz Antunes Matos Neto, Santos, 20 de maio de 2011. Parabéns. Parabéns a todos. Nesse momento, o presidente fará a entrega de... Não é ele, não. Não é ele, não. Pode sentar. Não vem como está aqui. Esse é o Carlos, é diretor social. Convido o senhor Carlos Alberto de Mello, diretor social do sindicato, para a entrega de um ramalhete de flores à senhora Onide Galvão, como representante do coral. Tem que ser artista. Agora de novo. Não deve fazer. Quem vai fazer? Não. Agora a gente chama ele de novo para entregar o outro, tá? Convido o senhor Carlos Melo para a entrega do ramalhete de flores à senhora Isabel Santos Torres. Agora chegou a vez dele. Oi? Agora chegou a vez dele. Não, agora é o vídeo. Tá? Depois vem ele, tá? Nesse momento, assistiremos
a apresentação de um vídeo institucional do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. Apagar a luz? O momento é especial. O tempo praticamente deixa de existir. Com vocês, 100 anos em raros minutos. Fundado em 26 de março de 1911, o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e região nasceu com dois compromissos. O primeiro,
assegurar aos seus associados o livre exercício da profissão de despachante aduaneiro. O segundo, trabalhar junto aos poderes públicos no desenvolvimento e na melhoria dos serviços aduaneiros. Quantos de nós, presidentes, dirigentes, secretários, associados, passamos madrugadas debruçados em problemas? Quantos debates e aflições? Quanta honra por manhãs bem resolvidas? Quantos de nós se fizeram presentes na elaboração da lei que regulamenta nossa profissão? Trabalho reconhecido e que gera bons frutos. Há 3 anos, o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos recebe o Certificado de Excelência em Gestão Sindical, concedido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E nada disso seria possível se não houvesse a união de gente trabalhadora e multiplicadora. Senhoras e senhores, o momento é de orgulho. Nosso sindicato já avança por gerações. Hoje, somos mais de 1.500 despachantes aduaneiros unidos, fortalecidos e respeitados. Fica aqui o nosso muito obrigado a todos vocês. Vocês são os responsáveis por essa história de glórias e conquistas. A noite é histórica. Com a palavra, o nosso homenageado, senhor Cláudio de Barros Nogueira, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos, para fazer uso, convido-o para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Senhoras e senhores, esse é um dia de muita satisfação para a categoria dos despachantes aduaneiros, que não tenham dúvida, esta categoria é uma categoria incansável. Ela supera toda e qualquer barreira que se põe à nossa frente, e na tentativa de minimizar os nossos trabalhos. Não tenho dúvida que nós trabalhamos em prol desta cidade, do Porto de Santos, e pelo progresso do país. Nós temos a honra de representar cerca de 98% das importações brasileiras, estrangeiras, tanto na importação como na exportação, passam pelas nossas mãos. Mas eu gostaria de dizer aos senhores o que é o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. Ele chegou a 100 anos e o que ele proporciona ao despachante aduaneiro, aos seus associados. Nós temos já hoje, paga, consolidada, uma colônia de férias em Campos do Jordão, onde oferecemos
uma estadia para os colegas. Preços módicos. Quando vão os visitantes para lá, eles acham um absurdo o preço que se paga por uma hospedagem tão maravilhosa como é aquela, numa Suíça brasileira, que é Campos do Jordão. Temos aqui, na Praia de São Lourenço, na Riviera de São Lourenço, 20 apartamentos com 3 quartos, 2 quartos, à disposição dos associados, onde eles passam as suas férias de verão. São apartamentos de primeira linha, que a Riviera de São Lourenço, todos conhecem, é onde se hospeda a elite paulista. Temos aqui na General Câmara 310 uma sede esportiva, homenageando o nosso Oscar da Cunha Pinheiro, que foi um baluarte, foi um esportista, campeão estadual de vôlei. Então, nós tivemos a honra de nomear aquele estádio em nome do Oscar da Cunha Pinheiro. Temos hoje cerca de 1.300 associados com sistema de saúde por intermédio da Unimed de Santos. O cidadão, quando aposenta, ele recebe esse plano de saúde graciosamente e continua até o fim dos seus dias. Passando, então, para a sua viúva, que também continua sob a guarda da Unimed de Santos, custeado integralmente pelo Sindicato dos Despachantes. E assim nós vamos proporcionando ao despachante aduaneiro um futuro, pelo menos com relação à saúde, digna de todos nós. E a nossa profissão, hoje, ela é garantida, porque nós estamos já incluídos no regulamento aduaneiro. Eu gostaria que os senhores tomassem mais algum conhecimento com relação ao despachante aduaneiro, propriamente disso, e a sua profissão, com a palavra que eu gostaria que o meu amigo Domingos de Torres, que é o responsável pelo departamento jurídico do sindicato, fizesse algumas considerações a respeito, que ele é uma enciclopédia da nossa categoria. Por favor, Domingos. Boa noite. Ilustre presidente da Câmara, Dr. Manuel Constantino, ilustre vice-presidente do município de Santos, aqui representando o prefeito Papa, demais autoridades presentes, senhoras e senhores, despachantes aduaneiros. Veja, tudo que foi dito aqui é a pura verdade. Foi muito feliz o vereador Brás, quando traçou uma história que não sei onde ele foi buscar isso aí, nem nós temos isso, viu? Ele é muito diligente e queremos pontuar isso aqui. Mas eu queria dizer que o despachante aduaneiro, ele tem sua origem no Código Comercial dos tempos imperiais de 1850, né? E foi se aprofundando mais a sua profissão em 1876. E essa designação de despachante aduaneiro e de ajudante realmente surgiu em 1932, de modo que ele é um profissional secular, que, aliás, é uma das profissões mais antigas do mundo, que até consta da Bíblia. A palavra alfândega está lá no versículo 9 do capítulo 9 de São Mateus, que São Mateus era um coletor de impostos, e fala em alfândega. É curioso, muita gente achava que o primeiro despachante aduaneiro tinha sido São Mateus, mas não, ele foi o primeiro fiscal de tributos, viu? Essa aqui é a verdade. Então, é uma profissão que está citada lá, praticamente, tem o seu embrião lá no Código Comercial, e existe no mundo inteiro. Hoje o Brasil congrega 12 sindicatos de despachantes espalhados por todo o Brasil, São Paulo, Santos, que pega a 8ª região fiscal, e quando nós falamos em 100 anos, não existia avião, né? Essa aviação que está aí não existia.
Então, era só importação marítima. Santos, 8ª região, que pega importação aérea hoje, que é São Paulo, Campinas e Guarulhos, que o aeroporto de Campinas é realmente um dos maiores da América do Sul de cargas, e de Guarulhos também. E o Porto de Santos é o maior da América Latina. Então, nós temos a 8ª região fiscal com o Sindicato de Santos e o Sindicato de São Paulo. Temos no Ceará, no Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia. Nós temos no Paraná e Santa Catarina, Espírito Santo. Enfim, são 12 sindicatos e Santos é o mais antigo, completou 100 anos. Tem uns que têm 70 anos, outros 60 anos. Tal. É seguramente o sindicato da categoria mais antigo da América Latina e talvez um dos mais antigos do mundo. E é o único país em que o despachante é aglutinado em sindicato é o Brasil. Porque em todos os demais países não existem sindicatos. Isso aí é uma herança do tempo de Getúlio Vargas, tal, que é um peso muito grande para nós, porque nós temos todos aqueles encargos sindicais que os outros países não têm. Então, lá no Chile, chama-se Câmara, né? Na Argentina é associação, eles chamam de agente de aduana. Então, no mundo inteiro, não existe sindicato de despachantes, existem grêmios, que eles chamam de grêmios, né? Que é câmaras, associações, centros, né? E esses 12 sindicatos estão aglutinados, por sua vez, a uma Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, do qual Cláudio de Barros Nogueira é o vice-presidente. Foi eleito agora, este ano passado, o vice-presidente. Então, ele é presidente do Sindicato de Santos e é vice-presidente da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros. E temos aqui alguns diretores que também fazem parte da federação. E eu também sou do jurídico da federação, então nós fazemos temos uma macrovisão de toda essa problemática aduaneira, do despachante e tal. Muito bem. Acontece que a federação faz parte da ASAPRA, que é uma Associação Internacional de Agentes Aduaneiros. Os senhores não fazem a mínima ideia da quantidade de organismos internacionais que existem em torno do despachante aduaneiro, do agente de aduana. É incrível. Nós temos espalhados pelo mundo inteiro grandes organizações e hoje, devido a essa globalização das comunicações, tudo em tempo real, nós nos comunicamos permanentemente. Hoje, fizemos um trabalho para o Chile, né, por conta dessa ASAPRA, que é composta por 30 e poucos países, mais Espanha, Portugal e Moçambique, em que lá no Chile, que é um dos países notáveis em termos de comércio exterior e de sistema aduaneiro, muito desenvolvido, com sede, a ASAPRA tem sede em Valparaíso. E é curioso, são detalhes que muitos despachantes não conhecem, porque não dá tempo da gente ficar comunicando, nem a cidade, mas é importante saber. Então, em função disso, o Chile está tendo um problema muito grande lá. Há um projeto de lei para excluir o despachante aduaneiro. Porque o despachante aduaneiro, Cláudio, infelizmente, ele ainda é muito preconceituado, porque as pessoas que não sabem a importância e as graves responsabilidades que ele assume, quando ele basta dizer que ele tem uma senha que é própria, que é fornecida pela Secretaria da Federal, que é indelegável e intransferível, sob as penas da lei. Então, ele, quando dá impulso a um despacho aduaneiro, quando ele formula um processo aduaneiro, ele arca com uma série de responsabilidades que existem em todos os países do mundo, essa responsabilidade. E poucas pessoas sabem disso. Então, costuma-se dizer que ele é custo Brasil, porque toda a profissão de meio, intermediário, é custo Brasil, que ele encareceria a operação tal, quando é exatamente o contrário. Tanto é verdade que hoje as autoridades federais consideram o despachante aduaneiro um parceiro e colocou no regulamento aduaneiro, em 2009, visivelmente o nome do despachante, coisa que não existia. A atividade despachante vigorava em torno de legislação esparsa, né? E agora está visível no regulamento, que é um diploma legal sistêmico, orgânico, né? Está lá o despachante com 3 artigos, foi uma conquista da Federação e do Sindicato Despachante, porque a Federação é muito atuada em relação ao Sindicato de Santos, né? Em função disso,
dessas trocas de informação lá no Chile, como eu ia dizendo, eles estão com um problema gravíssimo com esse projeto de lei, estão pedindo apoio e nós estamos dando apoio. Hoje fizemos um trabalho para o Chile e assim nós vamos nos integrando. Isso é um fenômeno extraordinário em termos de profissionalismo, de categoria, porque é uma categoria que existe longeva, né? E veja que chega a ser muito curioso que hoje as autoridades centrais do Brasil nos chamam permanentemente, a COAN, a Secretaria Federal, para que o sindicato e a federação participem de simpósios, encontros importantes, que nós damos sugestões para a mudança da legislação aduaneira, né? Então, e isso tem ocorrido. Então, nós estamos lá sempre no Ministério da Fazenda, coisa que não existia antigamente. Então, é incrível. A OMA chama, através da ASAPRA, muitos diretores que estão aqui, o seu Cláudio, o seu Edson Gutierrez, o seu Nívio Pérez, tantos outros, e nós próprios temos viajado muito, Chile, Paraguai, Argentina, como partícipe do encontros mundiais, nos quais comparecem o presidente da OMA, que é a Organização Mundial das Aduanas. Veja que estágio já chegou a Federação Nacional de Despachantes, que aglutina exatamente que tem no principal parceiro o Sindicato de Santos, e talvez do Rio de Janeiro, porque os demais já não são tão expressivos, até por questões regionais, né? Então, e esse sindicato, há uma lei municipal que o considerou de utilidade pública, tanto é que no Estatuto do Sindicato consta de utilidade pública pela lei número tal. De modo que poderíamos ficar horas aqui falando do despachante em termos mundiais, tal, mas eu acho que são algumas informações mínimas, para não cansar os senhores, apenas para falar do despachante, né? Acho que já basta, eu agradeço, muito obrigado pela atenção. Bom, eu retorno agora para dar uma informação. Ele falou sobre o OMA, sobre a ASAPA, essa coisa toda. Nós estaremos recebendo, em novembro, no dia 9, 10 e 11, no Parque Balneário Hotel, os representantes da ASAPA, que são pessoas que vêm do Paraguai, da Argentina, do Chile, de toda a América Latina, mais Portugal e Espanha. Estaremos chegando em Santos, nos dias 9, 10 e 11, um congresso que vai ter da ASAPA no Parque Balneário Hotel. Eu gostaria de estender o convite aos presidentes da Câmara e ao Braz e aqueles que queiram participar deste evento, que é um evento internacional que nós conseguimos trazer para Santos. Todo ano é feita uma reunião da ASAPRA, que é a Associação dos Agentes Profissionais junto às alfândegas, que são os despachantes aduaneiros de todos os países. E isto é uma honra para nós, trazer este grupo de pessoas para a nossa cidade. Aliás, eles estiveram aqui no nosso aniversário de 100 anos e saíram daqui encantados que nós fizemos uma festa sem defeitos. Foram 1.600 pessoas, não houve defeito. O único defeito que alguém me reclamou é que a salada estava fria. Do resto estava tudo 100%. Eu gostaria de aproveitar, fazer a entrega de uma placa de homenagem para registrar esse dia maravilhoso. Em primeiro lugar, para o presidente da Câmara, nosso amigo Constantino.
E mais um pouquinho. Aguenta firme. Todo mundo bem? Ninguém com sono? Não, parece que não. Quero estender esta homenagem também ao nosso prezado vereador Brás Antunes. Com as mesmas palavras, homenageando Brás Antônio Matos Neto, a diretoria do sindicato, em homenagem à congratulação, eu gostaria que você lesse. Ao vereador Brás Antunes Matos Neto, a diretoria do SDAS, pela homenagem à congratulação dos 100 anos de existência do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e Região, cuja trajetória de história mesclando comércio, riqueza e prosperidade na região. Homenagem ao Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e Região, Santos, 20 de maio de 2011, Cláudio Barros Nogueira, presidente. Obrigado. A homenagem era só para vocês, mas eu vou guardar no fundo do meu coração. Obrigado. E assim sendo, meus prezados amigos, eu agradeço a todos. Muito obrigado. E esperamos que daqui a mais alguns anos nós estejamos aqui recebendo outra homenagem. Meu prezado Carlos Teixeira Filho, digníssimo, hoje prefeito de Santos, em exercício, digníssimo presidente da Câmara, muito obrigado. E aos demais vereadores que aprovaram este evento, o nosso muito obrigado a todos. Bem, dando continuidade ao nosso trabalho, em primeiro lugar, eu quero, em nome da doutora Aide, professora, historiadora, né, presente aqui, cumprimentar todas as mulheres que estão aqui no primeiro plenário. Muito obrigado, doutora Aide. Muito obrigado, todas as senhoras. Em nome da maestrina Oneide Galvão, que apresentou coral, trouxe coral aqui para abrilhantar essa sessão solene. Eu quero, em seu nome, né, cumprimentar todas as senhoras e os senhores que fazem parte do coral, que estão aí na galeria. Muito obrigado. Que Deus conserve muita saúde. E em nome do Cláudio Barros Nogueira, eu quero cumprimentar todos os senhores que estão aqui, o sindicato, né, aqui presente, né, e, claro, não tem se eu for argumentar diante da sabedoria do jurídico aí do sindicato, claro, eu não vou ter palavras, né? Então, parabéns, parabéns. Bom, quero cumprimentar também o meu companheiro, vereador, Brás Antunes Matos, pela sua lucidez. Brás é um vereador lúcido, né, competente, né, uma pessoa que temos uma profunda admiração. E como ele disse, né, aqui, quem não preserva a sua história, né, o futuro
com certeza está comprometido. Trouxe parte da história e nós que conhecemos, né, esse porto, né, fazia um pequeno comentário aqui com o Cláudio, permita eu chamar o Cláudio, né, porque nós temos aqui, eu tenho tanto cabelo branco que o Cláudio vai entender o porquê, né, estou fazendo esse comentário. Eu acho que não tem um porto, né, no mundo que tem a característica do nosso porto, a identificação, a proximidade, né, com as pessoas. Basta estar lá na ponta da praia. Dias atrás estava lá no Vasco, ali passou um navio de passageiro, eu pensei que o navio estava passando dentro do clube. Fiquei muito feliz em assistir aquela cena maravilhosa. E é claro, o nosso porto é responsável por mais de 33%, né, do produto, né, interno produzido, né, exporta o produto e, claro, traz a matéria-prima e importa as matérias-primas para nossas indústrias. Carlos Teixeira, né, que é o nosso vice-prefeito, secretário de Ação Social, hoje assumindo uma tripla função. Assistente social, veja, assistente social, vice-prefeito e prefeito em exercício. Assumindo 3 cargos. Não é por acaso, é porque é um homem que tem competência, responsabilidade e de público aqui, nós gostaríamos aqui de registrar o nosso profundo carinho pelo Carlos Teixeira Filho, o nosso querido e estimado Cacá, né? Conhecido assim pelos amigos na intimidade como Cacá, né? Carlos Teixeira Filho, presidente de várias instituições e hoje numa área crucial, que é a área social, dirigindo uma área social. É uma questão muito séria, mas que o Cacá desenvolve com muito carinho, com muito respeito. Caminhando para o encerramento, eu gostaria de deixar aqui uma pequena frase. Vendo aquele vídeo ali, e a emoção do Cláudio. Tenho certeza que o Cláudio gostaria que o passado voltasse, para poder conviver com todos os seus amigos que ali estavam no vídeo. Mas como nós não podemos fazer com que o passado volte, o Cláudio citou várias coisas que o sindicato vem fazendo. Então, Cláudio procura desenvolver o futuro com denodo, com respeito à sua categoria, com garra, com honestidade, com seriedade, e isso é o que é mais importante para uma categoria tão seleta como é a categoria do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. Com essas palavras, eu quero dizer que a Câmara de Santos se sente engrandecida e honrada com a presença de todos. E damos por encerrada a presente sessão. Muito obrigado.